Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor esteja com todos. Bom, para todo mundo lembra que início do ano, todo ano a gente faz projetos de vida, né? Então, todo ano eu faço projeto sempre pedindo alguma coisa material. E esse ano eu fiz diferente. Eu pedi para Deus que eu queria mais espiritual. E como todas elas, Deus me respondeu, essa Ele não ia deixar de responder, né? Então, o que aconteceu? Eu pedi para Deus o seguinte, que eu queria que Deus me restaurasse a minha vida espiritual, para me voltar ao primeiro amor. A gente sabe que todo mundo quando chega na igreja, a gente faz de tudo. É igual quando está namorando, faz loucura, né? Eu quando estava namorando, eu fazia coisas que só Deus... Então... O que acontece? Aí eu pedi, não, eu quero voltar ao primeiro amor, e eu pedi para Deus que eu queria, e Ele pegou e me restaurou. Eu peguei e coloquei no meu propósito que eu queria, no caso assim, ser um instrumento nas mãos de Deus, né? Então, depois, um tempo atrás, eu lembrei também que a gente sempre, os pastores, vinha convidando a gente a fazer parte do corpo da igreja, né? E eu sempre pensava assim, eu quero ajudar, mas não é a hora ainda, não é a hora, Deus vai tocar o momento certo, porque eu tinha uns tempos da minha vida que a minha vida andava meio enrolada, assim, mais financeiramente. Então eu digo, como que eu vou falar de Jesus para as pessoas se a minha vida não está 100%? Né? Então eu pensei comigo, a hora que eu tiver todo estabilizado, não tiver dívida nenhuma da minha casa, não tiver financiamento nenhum, tiver todas as minhas contas todo em dia, eu vou me dedicar de corpo e alma para Jesus. E hoje não foi diferente. Início de janeiro ali, como a gente fez o propósito, eu senti no coração uma coisa diferente de todas as outras vezes, né? Aí na hora eu pensei comigo assim, é Deus tocando no meu coração. E hoje, graças a Deus, alguns irmãos estão vendo aí que eu não estou fazendo nada para me aparecer, nada para... né? Mas sim para a glória de Deus. Eu estou tendo assim um prazer de estar junto com os irmãos, fazendo os grupos de homens e com aquela sede de ganhar almas. Então é que a gente diz, a gente vê que a igreja às vezes na quinta-feira está cheia, né? E todo mundo sabe que as pessoas querem curas, querem bens, mas o principal, que é o Espírito Santo, porque a palavra de Deus mesmo diz, buscar em primeiro lugar, né, a justiça de Deus, que as nossas coisas demais seriam acrescentadas. Então por que a gente vai ficar preocupado com outras coisas se você tendo o Espírito Santo? Vai se preocupar com o quê? Com inveja, com medo de morrer, com medo de isso e aquilo. Hoje as coisas na minha mão estão vindo assim tem coisas que eu estou dispensando até, né? Então agora essa semana aconteceu um caso. Eu tinha um sonho de colocar um aparelho no meu carro, eu trabalho com som, então eu quero qualidade, eu gosto de qualidade. Mas não pedi para Deus, eu fiz na época ali, eu quero isso aqui, mas eu digo, Deus na hora certa, graças a Deus, deu até melhor do que eu queria, né? A qualidade do meu som na rua, tem gente que já notou hoje que já ficou outra coisa, a gente diz, nossa, o que você fez? Então, por isso que eu digo, gente, para muita gente já sabe disso, vamos voltar ao primeiro amor, buscar o Espírito Santo, esquecer das coisas materiais, a gente continuar fazendo o que tem que fazer na nossa vida, o normal, sem se preocupar com amanhã, sem se preocupar com isso, com aquilo, outro, e deixar na mão de Deus, né? E o restante Deus proverá. Então, eu hoje eu coloco nas minhas orações, que eu quero ser instrumento nas suas mãos, e faça o que o Senhor quiser, não o que eu quero, a sua vontade. Era isso que eu tinha que dizer e estou contente e agradecido a Deus e vamos em frente que a volta de Jesus está aí, vamos embarcar nessa aí. Um abraço, Deus abençoe. Obrigada. Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Amém? Graças a Deus, é o que eu prego sempre, né, irmãos? Não é que você não deseje ter as coisas, bens, não é errado você querer, mas não se preocupe com isso, aquilo que é para ser teu vem na tua mão.
O importante é você se preocupar em servir a Deus, em agradar a Deus. Amém? Muito bem. Então vamos ler a palavra do Senhor? Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6. Se você quiser ficar de pé para ler a palavra, podemos ler. Gênesis 6, versículo 11. Graças a Deus. Diz assim: Deus anuncia o dilúvio. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência, da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos e a calafetarás com betume, por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Até aqui, porque o texto é grande, depois nós vamos continuar explicando, mas não vamos ler porque é muito extenso. Então feche teus olhos e vamos fazer mais uma oração ao Pai. Querido Deus, graças eu te dou, Senhor, por essa noite, por todas as bênçãos que o Senhor nos dá. Te dou graças, Pai, e agora peço em nome de Jesus, que o Senhor venha me usar com o teu Espírito Santo. Senhor, que não seja eu falando, mas sim o Senhor, que eu desapareça e o Senhor apareça. Fala conosco, Senhor, nos ensina a tua palavra, nos ensina, ó Deus, para que nós possamos estar em sintonia com o teu Espírito Santo e aprender e colocar em prática na nossa vida aquilo que o Senhor quer de nós. Deus poderoso, fala conosco, me usa conforme for da sua vontade. E toda a glória ao teu santo nome, Jesus. Que assim seja. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar. Muito bem. Eu sei que todos aqui conhecem, né, muito bem a história a respeito do dilúvio, a arca de Noé. Até os pequenininhos sabem, né, a respeito da arca de Noé. Mas só nesse assunto, irmãos, nesse tema de arca de Noé, de dilúvio, nós temos condições aqui de fazer assim uns 15 cultos de mensagens a respeito disso. Mas hoje eu quero falar só de algumas coisas. Quem sabe em outra oportunidade eu volte a falar do mesmo assunto, trazendo de um outro ângulo. Mas então o que nós temos que entender hoje, não posso pregar tudo em uma noite, né? Mas vamos entender um pouquinho então. Nós sabemos que a terra estava tão corrupta, né? Os moradores da terra, as pessoas que estavam vivendo aqui nessa época, quando Deus mandou o dilúvio, a situação estava muito difícil, muito terrível, porque o pecado era muito grande. A corrupção do gênero humano tinha se multiplicado de uma forma grandiosa. E aí a palavra de Deus nos diz que Deus resolveu destruir, acabar com aquela população da terra, com aquelas pessoas que estavam tão afastadas dele, e mandou chuva. Mas não foi simplesmente uma chuvinha, foi uma chuva. E até aquele momento nunca tinha chovido na terra. O povo daquela época não conhecia a chuva, não sabia o que era chuva. Aí quando Deus falou para Noé que ia chover, que ele ia mandar uma chuva, que ia destruir tudo com água, e quando Noé começou a falar, começaram então a criticar e dizer: este homem está louco? Capaz, que chuva, que água, como que vai cair água do céu? Porque eles não conheciam ainda, não tinha chovido.
Mas se não tinha chovido, como que as plantas nasciam? Porque a Bíblia nos informa que saía uma neblina, caía uma neblina, e regava a terra. Então, chuva não tinha acontecido ainda. E aquela população, então aquele povo daquela época, estava tão longe de Deus, tão longe da sua palavra, que Deus achou apenas um justo em todo aquele tempo, em todo aquele lugar, em toda a terra. Imagine só, em toda a terra Deus achar apenas um homem justo, ou seja, um homem que temia a Deus. E quando Deus disse então para Noé, eu estou fazendo um resumo, tá, irmãos? Quando Deus disse então para Noé que iria destruir a raça humana e os animais e tudo que tinha dentro aqui então dessa bola que nós conhecemos como planeta Terra, né? Noé acreditou. Só Noé e a família dele. E os demais todos riram, duvidaram, blasfemaram, criticaram, debocharam. E nós sabemos então que o próprio Senhor Jesus, ele falou que quando ele estivesse para vir buscar a igreja, quando Jesus estivesse para vir arrebatar a igreja, a população, as pessoas da época do arrebatamento da igreja estariam iguais às pessoas da época de Noé. E é o que nós vemos hoje. Porque como eram as pessoas na época de Noé? A Bíblia diz, corruptos, imorais, assassinos, violentos, blasfemadores. E é tudo que a gente vê hoje nos nossos dias, não é? Corrupção, até dizer chega, né? Coisas imorais que chega a envergonhar só de você pensar em que está acontecendo certas coisas. Então a imoralidade no mundo está muito grande. Estava naquela época de Noé, está agora também. Assassinos. Nós sabemos que as pessoas estão tão violentas hoje em dia que matam por qualquer coisinha. Por um par de tênis, por um real que seja. As pessoas estão matando, né? Como nós tivemos aquela situação alguns dias atrás, agora aí de meninos, né? Matando os outros em uma escola. Que coisa séria, né? Violência. Violência. Afastamento de Deus. Blasfemadores. Os blasfemadores da época de Noé, quando Noé então começou a falar, né? Porque Deus disse, olha Noé, você vai fazer um barco, né? A arca. Naquela época eles nunca tinham visto isso, não existia. E Deus passou as medidas certinhas para Noé, como nós lemos ali, ó, deste modo a farás de 300 côvados, será o comprimento de 50, a largura e a altura de 30. O que são côvados? É a medida do braço de um adulto, do cotovelo, até a ponta do dedo maior. Isso é um côvado. E depende então da pessoa, às vezes um côvado pode ser alguns centímetros a mais ou a menos. Mas, no geral, então, nas nossas medidas de hoje, a arca tinha aproximadamente 150 metros de comprimento, 25 metros de largura e 15 metros de altura. Então, era uma coisa assim que nunca ninguém tinha visto. Não chovia, né? Para que... Não precisava ir lá para o meio da água com um barco para se proteger, não precisava. Então, quando Noé começou a falar que Deus ia destruir a terra, as coisas, não a terra, o planeta, né, irmãos? A raça humana, o que estava aqui dentro. Eles começaram a rir e blasfemar. Você está louco, você não sabe de nada. Mas a palavra de Deus nos diz que pela fé, Noé acreditou e fez a arca. E ele começou a trabalhar, e trabalhar, e trabalhar. E Deus disse, você vai levar para dentro dessa arca a tua esposa, os teus 3 filhos e as tuas 3 noras. Então aqui, ó, nós já podemos observar um detalhe, os jovens aí que querem casar. Olha só a ordem de Deus, que Deus deu para Noé. Noé, você vai levar a tua esposa, os teus 3 filhos e as tuas 3 noras.
que significa isso? Para ser salvo tem que estar dentro da família de Cristo. Como que pode um cristão ir casar com uma mundana? Não fecha, né? Uma cristã ir casar com um rapaz ímpio? Não fecha. Então, só nesse texto bem pequenininho, nesse versículo que eu li agora, que diz que eu falei, que Deus disse que Noé ia entrar com a esposa, os 3 filhos e as 3 noras, já teria assunto para uma mensagem inteira. Mas só resumindo para você então. Então veja só. E Noé obedeceu e começou a construir a arca. E alguns teólogos dizem que foi de 90 a 120 anos, eu prefiro acreditar que foi de 120 anos, que ele levou para construir a arca. E nesse tempo ele falava, quem quiser entre na arca, vai ser a única maneira de ser salvo. Mas ninguém quis, só ele e a família entraram. E quando eles entraram, então, é claro que a palavra de Deus nos diz aqui que eles entraram, Deus fechou a porta atrás deles, significando que eles, se quisessem abrir a porta para recolher alguém para dentro, eles não poderiam. Deus fechou a porta por fora. Quem quis entrasse antes, agora não quis, não dá mais. Então é isso que acontece hoje também nos nossos dias. Jesus disse que seria como nos dias de Noé. Então toda essa corrupção, essa violência, tudo isso está acontecendo. E quando nós anunciamos, quando nós falamos que Jesus está voltando, tem gente também, eu já fui chamada de louca várias vezes. Capaz que Jesus vai voltar, você está pirada. Né? Porque eles diziam para Noé, capaz que vai chover, nunca existiu chuva. E agora as pessoas dizem, capaz que Jesus vai voltar. Desde o tempo da minha avó estão falando que Jesus vai voltar e até agora não voltou. Estão vendo como é parecida a situação? Jesus disse que seria igual. Então é o que está acontecendo hoje. Né? Mas a arca em si, irmãos, ela pode nos ensinar 2 lições. Se tratando da arca, barco. Alguns dizem, e é verdade, que Jesus é a nossa arca. Amém? Jesus é a nossa arca. Quem está em Jesus está salvo. Mas também nós podemos ter a interpretação de que a arca é a igreja. Então hoje eu quero falar essa interpretação, vendo a arca de Noé como sendo a igreja de Cristo, a noiva de Cristo. Amém? Então vamos entender isso hoje. E até falando das medidas ali da arca, né, irmãos? Eu estava estudando sobre isso e eu não lembro o nome agora do cientista, mas teve um cientista que disse assim, que a arca seria impossível de afundar. Porque as medidas são as mais corretas para se construir um navio. Até tem essas pessoas, né, esses fabricantes de navio, tem um lá que disse assim, que a melhor medida, a coisa mais certa para se construir um navio, é pegar as medidas da arca de Noé. Então, querendo ou não, muitas vezes eles têm que concordar com a Bíblia. Porque Deus deu as medidas para Noé. Por quê? Porque ele sabia que tinha que ser uma coisa forte para aguentar a chuva que ele ia mandar. Porque não foi simplesmente chuva do céu. A Bíblia nos diz que os abismos se abriram. A água saía tanto de baixo quanto caía de cima. Então foi muita água que cobriu a terra toda. Toda a terra. Não se viu mais monte, não se viu mais montanhas. Imagine a montanha mais alta. Foi coberta por água. Então não tem como você imaginar um barquinho fraquinho para suportar uma água tão grande. E as medidas do barco, então, os próprios cientistas da arca, dizem que são as melhores medidas, que seria impossível com essas medidas, com as ordens que Deus deu para Noé na construção, seria impossível a arca afundar. Por que a gente pode observar isso? Quando Jesus está na nossa vida não afunda. Amém? Aquele hino que eu canto de vez em quando, né? Se Jesus está no teu barco, irmão, não afunda. Não afunda de jeito nenhum. Amém? Então vamos entender agora um pouquinho mais a respeito da igreja como arca. Veja só, ali no versículo
Deixa eu achar aqui. Versículo 14 de Gênesis 6, Deus disse assim para Moisés. Desculpe, Noé. Moisés, eu já estou misturando os heróis da fé aqui. Deus disse assim para Noé: faze uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Imagine assim, irmãos. Noé construindo um grande barco. A gente usa a palavra barco para nós entendermos, mas era uma arca, né? Uma arca, uma coisa grande que flutuava. E Deus disse então para ele calafetar com betume. O que é isso? O que é betume? É o mesmo piche, é o que é usado no asfalto. Sabe aquela parte preta assim que fica bem lisinha? Aquilo ali é o betume, é o piche. E Deus mandou fazer isso com um significado para nós. É claro que na época era para impedir que a água entrasse dentro da arca. Então iria proteger a madeira da arca, selar, né, a madeira da arca, para que a água não entrasse. Mas cada coisinha, por isso que eu disse para você que só a mensagem a respeito só o texto a respeito do dilúvio, dá para fazer umas 15 pregações mais ou menos, se não der mais. Mas nós vamos ver só um pedacinho hoje. Então, era para não deixar a água entrar para dentro da arca. E para nós, igreja de Jesus, como que a gente pode observar isso? Imagine agora a igreja, não a igreja aqui, quadrangular, Assembleia de Deus, as 4 paredes, não. A igreja, o povo salvo, os salvos de Jesus no mundo todo. A igreja, a noiva de Jesus. Imagine esta igreja agora sendo uma arca. Nós estamos dentro desta arca porque aceitamos Jesus como Salvador. Entramos na arca. Quem entrou na arca, Noé e a família, foram salvos. Você aceitou Jesus, entrou na arca. Entrou na igreja noiva de Jesus. Eu não estou entendendo, né, irmãos? Eu não estou falando dessa igreja física, material. Estou falando da noiva de Jesus. A igreja espiritual, os salvos da terra. Então nós entramos dentro desta igreja. Dentro desta arca. Aquele que aceita Jesus entra na arca. Vai estar protegido contra as águas do dilúvio. E essas águas são muito fortes, são muito grandes. Quantas são as vezes, vá sempre fazendo a comparação do que eu estou falando da arca e do dilúvio com a tua vida. Quantas vezes na tua vida você já enfrentou situações que você disse: eu estou me afogando, eu não aguento mais, eu vou morrer. Já aconteceu com você, né? Com certeza. Mas quem está dentro da arca não vai se afogar. Noé e a família não se afogaram. Mas os que ficaram para fora morreram todos afogados. Mas olhe bem o detalhe. Aí Deus disse assim, Noé, eu acho que eu falei Moisés de novo. Se por acaso eu falar Moisés de novo, vocês me perdoem, é porque eu troco aqui os nomes. Mas é Noé. E Deus disse, Noé, passe betume. Olha só, vai impedir que a água entre dentro da arca. O que é o betume para nós hoje, irmãos? Você já passou o betume na tua vida? Será que você já está calafetado com betume? E Deus disse assim, por dentro e por fora. Noé. É que eu prego tanto sobre Moisés que o Moisés sempre está me perseguindo, né? Noé tinha que passar o betume por dentro da arca, e olha como essa arca era grande, e por fora. Então, Noé teve muito trabalho, irmãos. Teve muito trabalho. E às vezes a gente faz umas coisinhas assim tão pequenininha na obra de Deus e pensa, mas eu faço tanto. Olha, Noé trabalhou 120 anos para construir aquela arca. E aí passou o betume, por dentro e por fora. O que é esse passar betume na nossa vida? O que é passar betume por dentro de nós?
no nosso coração. Quando a pessoa aceita o Senhor Jesus como Salvador, ele está betumado por dentro. Nem sei se existe essa palavra, mas ele está protegido. Como assim? Porque o coração do convertido, o coração do salvo, tem intimidade com Deus. Então, que betume é esse? O sangue do Senhor Jesus. Amém? Então, o betume que nós temos que passar na nossa vida é o sangue de Jesus. Betume por dentro, o relacionamento do pecador, o nosso relacionamento com Deus, ele muda. Por quê? Porque não existe mais aquela separação que existia entre nós e Deus antes de nós aceitar Jesus como Salvador. Eu sempre falo para vocês que o pecado faz separação entre Deus e o homem, porque a Bíblia diz isso. Então a pessoa que ainda não conhece Jesus, que ainda não aceitou Jesus, tem um espaço enorme, assim, um vazio, um abismo muito grande entre ele e Deus, que é o pecado. E quando a pessoa aceita Jesus, o sangue de Jesus está sendo esse betume para proteger por dentro. Estão entendendo, irmãos? Passe betume por dentro e por fora da arca. Significado para nós: o sangue de Jesus nos lava o coração, nos purifica por dentro, lava a alma, lava o espírito. E que o nosso relacionamento com Deus daí não está mais nesse abismo. Aí a gente já está pertinho de Deus de novo, porque Jesus é a ligação entre Deus e o homem. Entendido, irmãos? Amém? Ficou entendido o que é esse betume? O que é o betume para nós? O sangue de Jesus. Tá, mas Deus mandou Noé passar por dentro e por fora. E por fora na nossa vida, o que é esse betume? Olha só. O betume por fora é porque nós somos cobertos com o sangue do Senhor Jesus, recebendo a proteção, recebendo o livramento, recebendo a armadura de Deus, que fala lá em Efésios 6:10, que nós temos que estar com a armadura de Deus. É o sangue de Jesus. Então, se você é um cristão, hoje, você é betumado por dentro e por fora. Para quê? Para evitar que as coisas do mundo, que representam as águas do dilúvio, entre dentro de você. Olha só, a arca estava no meio das águas. Lá dentro das águas estava cheio de gente morta, cheio de cadáver, cheiro de coisa podre. Então o betume era para impedir que as coisas do mundo, as coisas lá de fora, entrassem dentro da arca. Quando você tem o sangue de Jesus por dentro e por fora, você está protegido contra as coisas do mundo. Não é só contra as armadilhas do inimigo, não. São contra coisas que aparentemente às vezes não tem nenhum problema. É uma coisa bonita, é uma coisa gostosa. Não tem problema eu fazer isso, pastora? Será? As coisas do mundo estão entrando nos cristãos e os cristãos estão achando tudo muito normal. As coisas do mundo estão entrando dentro da igreja, que é a arca hoje, e a igreja está achando tudo muito normal. Então, muitos dentro da arca, igreja, não estão betumados, não estão protegidos com o betume por dentro e por fora. O sangue de Jesus tem que estar nos cobrindo por fora e por dentro. E hoje, infelizmente, geralmente as pessoas dizem assim, irmãos, agora há pouco eu falei que para fazer parte da arca ali, para ser salvo do dilúvio, tinha de ser da família de Noé, né? Então, muitas vezes os jovens dizem assim, que problema tem se eu namorar com um rapaz lá do mundo, pastora? Eu posso trazer ele para Jesus? Uma vez ou outra pode até acontecer. Mas geralmente não é assim que funciona. O que funciona é que ele ou ela vão te levar lá para o mundo. Ele ou ela vão colocar em você as coisas lá do mundo
que vão acabar entrando dentro de você, que é a igreja de Cristo. Então hoje nós podemos ver, irmãos, que as igrejas em si, agora eu estou falando de igreja física sim, não de noiva de Jesus, mas as igrejas quadrangular, Assembleia de Deus, não estou determinando agora a denominação, mas estou falando no geral. As igrejas físicas, muitas, graças a Deus que não são todas, mas muitas estão sim fazendo igual a moça ou o rapaz que estão namorando alguém lá de fora. Porque estão deixando que as coisas do mundo entrem na igreja e dizem assim, é porque a gente tem que saber receber o povo lá do mundo, senão eles não vêm. Eu tenho que fazer certas coisas, porque senão vão me chamar de chato. Que chame de chato. Quando me chamam de chato, eu dou graças a Deus, porque daí é sinal de que eu estou agradando a Deus e incomodando o diabo, né? Então, as igrejas, no geral, estão fazendo isso hoje. Estão deixando que a água do dilúvio entre, por quê? Porque elas não estão betumadas com o sangue de Jesus. Então, não está protegido. Estão entendendo, irmãos? O significado, a relação disso? E quantas são as pessoas, o povo em geral, que não está protegido pelo sangue de Jesus, porque querem fazer tudo igual ao mundo. Terça-feira passada eu falei um pouquinho aqui sobre as roupas, lembram, irmãos? Eu sempre cito isso, né? Mas o povo que se diz cristão hoje em dia, quer ser igual ao mundo. Quer vestir o que o mundo veste, quer falar o que o mundo fala, quer agir como o mundo age, quer andar como o mundo anda, quer cantar como o mundo canta. Eu já vi várias vezes, irmãos, palcos, porque daí não são púlpitos, não são altares, receberem cantores que se dizem cristãos, mas que na realidade são cantores mundanos. Como que é isso, pastora? Pessoas que se dizem cristãos e estão cantando para Jesus e que sobem em cima de um altar, mas que porque realmente não são convertidos, fazem do altar um palco e ficam ali para se aparecer. Eu já vi várias igrejas com esse tipo de coisa. Pastora, mas é que a gente tem que agradar o mundo, tem que trazer o povo do mundo. Então a gente tem que ter coisas que o mundo gosta para poder atrair? Não. Como que vai atrair alguém para dentro da igreja, se a pessoa que vem de lá vai chegar dentro da igreja e vai dizer, eu não preciso vir para cá, eles estão fazendo o que eu faço lá fora? Não é assim? Então, para quê? Então, são certas coisas que o povo hoje que se diz cristão faz, mas está fazendo aquilo que o mundo faz. Então, não está coberto pelo sangue de Jesus. Está deixando que as imundícias do mundo entrem na sua vida ou na igreja física. Ficou entendido isso aqui, irmãos? Amém? Muitos dizem assim, a pastora é muito radical, né? Ela não gosta de ser, não gosto mesmo. Não gosto de certas coisas mesmo que se estão fazendo dentro das igrejas hoje. Não gosto. E nunca vou concordar. Então, de que adianta, né, trazer pessoas novas para a igreja, se a igreja está vivendo igual ao mundo lá fora, elas nunca vão mudar. Porque nós temos que ser a diferença. Charles Spurgeon, seguido eu falo desse pastor aqui, né? Pastor bem do século XIX, se eu não me engano. Ele disse a seguinte frase: a igreja tem pouca influência no mundo, porque o mundo tem muita influência na igreja. Ficou entendido? Olha só, vou dizer de novo. Charles Spurgeon disse isso.
A igreja tem pouca influência no mundo, porque o mundo tem muita influência na igreja. Nós temos que ser a diferença. Nós temos que mostrar que somos diferentes. Aí você pode dizer assim, mas pastor, eu convido tanta gente para vir na igreja e parece que ninguém me escuta. E realmente, irmãos, não vão te escutar. Porque o mundo está cansado de tanto falatório, sem ação. Não são as tuas palavras que vão mudar alguém, mas é o teu testemunho. É o teu modo de agir. Você pode falar para alguém, vir para a igreja, que não vai resolver. Agora, quando essa pessoa vê que você mudou as tuas atitudes, que você não faz mais aquilo que fazia antes, pode até demorar um pouquinho, mas eles vão ver e vão dizer, realmente, teve mudança. Acho que eu vou para a igreja dessa pessoa. Vocês concordam comigo? Não é assim? É claro que você deve falar, não estou dizendo aqui para você não falar. Você tem que falar, você tem que anunciar Jesus. Mas tem pessoas que dizem assim, mas eu falo e parece que ninguém me escuta. É realmente isso. Ninguém escuta mesmo. Mas a hora que você mostrar o teu testemunho, eles vão observar a tua vida e vão vir para a presença de Deus. Então não são por palavras, são por atitudes. Amém? Então veja só, betumar com o sangue de Jesus. Ficou entendida essa parte, né? Aí também nós temos outra orientação a respeito da arca, que eu quero passar hoje ainda para vocês, que é o seguinte. As pessoas procuram uma igreja perfeita. Nunca vão achar. Igreja agora aqui no sentido 4 paredes eu estou falando. Denominação. Porque a igreja noiva de Jesus, essa sim tem que ser perfeita. Porque a noiva tem que ser santa. Mas as pessoas que têm desculpa muitas vezes, que dizem, eu quero servir a Deus dentro de uma igreja. Mas as igrejas estão tão difíceis. Tem tanta coisa errada dentro das igrejas. E tem mesmo. Só que, se nós procurarmos uma igreja perfeita, nós nunca vamos frequentar igreja nenhuma. Porque não existe igreja perfeita. O perfeito é Jesus. Olha só. Na arca, irmãos, na arca de Noé, nós sabemos que Deus mandou entrar, junto com a família de Noé, mandou entrar os animais. Agora vamos observar um pouquinho a situação dessa arca, com todos aqueles animais. Você pode imaginar o cheiro que tinha dentro dessa arca? Você pode imaginar a situação que Noé e a família ficaram ali? Eles tinham de alimentar os animais, eles tinham de cuidar dos animais. E você sabe, você que tem o teu cachorrinho lá, o xixi do cachorro, o xixi do gato, se você não limpar, fica forte. Agora imagine tudo quanto é bicho junto, leão, girafa, hipopótamo, tigre, gato, cachorro, tudo quanto é bicho, vaca, né? Estava tudo lá dentro da arca. Cada um fazia as suas necessidades. Você já imaginou o cheiro que era na arca? Porque é muito bonito a gente ver a história da arca de Noé. Deus salvou Noé e a família. Mas espera lá, vamos olhar os dois lados da moeda. Olha a situação que era dentro dessa arca. O cheiro que tinha dentro dessa arca. Algumas pessoas dizem que o betume que Deus mandou Noé passar ajudava a tirar o mau cheiro. Mas por mais betume que tivesse ali, eu acho que o cheiro ainda estava forte. Imagine um elefante. Você já imaginou um elefante fazendo necessidades quantas vezes por dia? E o Noé e a família ter que estar aguentando isso e limpando isso? Então o cheiro que tinha dentro da arca não era nada agradável. O cheiro muitas vezes que tem dentro da igreja, irmãos, também não é agradável. No sentido de ter pessoas que dão mau testemunho,
de ter pessoas que compram e não pagam, que vivem enganando os outros, de ter pessoas que aprontam, são casados, mas têm amantes, tudo quanto é tipo de cheiro ruim que tinha na arca, tem dentro da igreja também. Então você nunca vai encontrar uma igreja perfeita. A igreja mais perfeita que poderia ter sido perfeita e não foi, era a igreja dos discípulos junto com Jesus. Veja só, igreja com 12 discípulos e com o melhor pastor que existe, Jesus. E mesmo assim, não foram todos salvos. Por quê? Porque Judas Iscariotes foi condenado. Então, dentro das igrejas, não tem só gente boa. Entendido isso, irmãos? Tem mau cheiro. Tem gente que não é de Jesus e está ali. Por quê? Quem são essas? São o joio. Jesus falou que no meio do trigo tem o joio. Então, se você dizer assim, eu não vou mais ficar nessa igreja porque descobri tal coisa a respeito de tal pessoa, vou sair. O problema vai ser de quem sair. Sabe por quê? Porque fora da arca só tinha morte. Dentro da arca tinha mau cheiro, tinha dificuldade. Mas o que tinha fora da arca? Morte, água, né, Mateus? Então imagine só, a água subiu tanto, que não sobrou um único animal vivo e nenhuma única pessoa viva fora da arca. Então o cheiro de fora da arca era pior que o cheiro de dentro. Se o cheiro da arca, por causa dos animais, era grande, o cheiro de fora da arca era muito pior, porque era cheiro de morto. Os animais estavam dentro da arca, mas pelo menos estavam vivos. Não cheirava cadáver. E os que estavam fora da arca estavam em decomposição. Então cheirava muito pior do que o cheiro de dentro da arca. O que a gente aprende com isso? A igreja tem problema, a igreja tem gente que dá mau testemunho? Tem. Você nunca vai achar uma igreja perfeita. Tem mau cheiro dentro das igrejas? Claro que tem. Porque tem o joio. Mas se você falar, eu vou sair da igreja porque eu imaginei que era uma coisa e é outra, se você sair da igreja arca, fora da igreja, você só vai encontrar morte. Ficou entendido, irmãos? Só encontra morte, encontra cadáver. Então, eu sei, irmãos, porque, eu estou aí faz muitos anos, né? Na igreja, pregando a palavra. E a gente vê pessoas que dizem isso, eu vou sair da igreja, porque imaginei que era uma coisa e era outra. Porque fulano de tal fez isso e está lá dentro da igreja. É claro que vai ter. É lógico que vai ter. Até os líderes. Porque pastor tal fez isso. É possível? Claro que é. É ser humano, é homem. Não é santo. É pecador do mesmo modo que os membros. Então tem gente que se decepciona com o homem e desconta em Deus. Não vou mais na igreja. Então vá para o mundo e vai lá e morre daí, afogado nas águas do dilúvio. Quando você vem para a igreja, você não tem que vir para a igreja, você tem que vir para Jesus. Você tem que olhar para Jesus. Se você olhar para o teu irmão, você vai cair. Por quê? Porque o mau cheiro do teu irmão, às vezes, vai te derrubar. Agora brincando um pouquinho, né? Ô, pastora. Não, mas é que tem algumas pessoas que quando levanta o braço, o outro cai mesmo. Só brincando, tá, irmãos? Mas eu estou falando do mau cheiro espiritual. Se você olhar para as pessoas, o mau cheiro da pessoa pode te derrubar. E aí o mau cheiro que você vai encontrar lá no mundo é pior do que o cheiro do irmão. Entendido isso, irmãos? Amém? Então veja só, por mais complicado que seja estar dentro da arca, continue dentro da arca. Continue dentro da igreja.
Porque no mundo você só vai encontrar morte. Outra coisa a respeito da arca que eu quero falar hoje também. O balanço. Olha só, muita água, muita chuva. Águas que saíram debaixo da terra e águas que vieram de cima do céu. Não foi uma chuvinha, irmãos. Foi um verdadeiro tsunami, pior que um tsunami. Então imagine só, a arca flutuando em cima daquelas águas. Ela ia fazer um balanço, não ia? Ou você acha que Noé e a família estavam lá sentadão, só olhando para os bichinhos, numa boa? Não. Com certeza uma hora ou outra eles deram uma cambaleada com o movimento das águas. Quantas vezes será que eles não caíram dentro da arca? Mas olhe bem o detalhe que eu quero que você observe aqui agora também. A pessoa que está dentro da arca, igreja, pode cair? Pode. Quantas são as vezes que você peca não querendo pecar? Mas pode cair. Mas se você está dentro da arca, você cai e levanta. Agora, se você sair de dentro da arca e cair lá no meio da água, não tem como você levantar. Você vai se afogar. Não é verdade? Amém, irmãos? Então, seja o que for, continue dentro da arca. Agora eu não estou falando de arca, denominação, estou falando de noiva de Cristo. Não se separe de Jesus por nada. Não deixe de fazer parte da igreja noiva de Jesus, dos salvos de Jesus. Porque se você cair dentro da arca, você levanta. Se você estiver fora da arca, você cai na água e se afoga. Entendido isso? Amém? Então por que eu estou falando isso? Porque muitas são as pessoas, e hoje a gente observa muito isso, que usam essa desculpa. Não vou mais na igreja. Você com certeza conhece alguém que já falou isso. Não vou mais na igreja. Tem dificuldade, tem problema. Claro que tem. Só não vamos ter problema quando estivermos na glória. Por quê? Porque ainda estamos no mundo. Mas olhe bem um detalhe aqui, irmãos. Jesus não morreu para te tirar do mundo. Você pode dizer o quê? Pastora, Jesus não morreu para me tirar do mundo? Não. Jesus morreu para tirar o mundo de dentro de você. Entendido? Jesus não morreu para te tirar do mundo. Ele morreu para tirar o mundo de dentro de você. Ou seja, aquelas coisas que você, por não estar coberto com o sangue de Jesus, por não estar betumado, está deixando entrar na tua vida. Isso Jesus quer tirar de você. Mas as pessoas não entendem muito isso. E continuam achando que é normal. Hoje é tão normal certas coisas que se eu não fizer vão me chamar de estranho, de esquisito. Desde que chamaram Noé de louco por 120 anos. O que te custa receber uma palavrinha assim? E continuar servindo a Jesus dentro da arca? Tem pessoa que por qualquer coisinha, irmão, por coisinha desse tamanho assim, não vou mais na igreja. Faz beicinho, fica dodói. Os irmãos sabem que eu não sei pregar como o pastor prega, né? Naquela agitação dele, falando, gritando, que daí ele não deixa ninguém dormir. Eu sei que às vezes alguém cochila por aí, porque eu falo devagar. Mas se tem uma coisa que eu faço, irmãos, eu não passo a mão no pecado de ninguém. Não estou dizendo que o pastor passa, tá? Só disse que eu não prego igual ele. Mas quando eu ensino a palavra para vocês, é para vocês mudarem. E não é só vocês, eu mudo junto, porque eu aprendo junto. Então não adianta eu chegar aqui, falar 1000 maravilhas para você, dizer que você é um vitorioso, pregar só triunfalismo, e você não mudar de vida. Então o que nós aprendemos com isso aqui?
que o que tem no mundo vai te afogar. O cheiro da igreja não é tão ruim quanto o cheiro de morto que tem no mundo. Então continue na presença de Deus. Não saia. Fazia mais ou menos, eu acho que uns 3 anos que eu tinha pregado essa mesma mensagem aqui. Foi isso, né, irmã? E essa semana só que vinha na minha cabeça era essa mensagem. Então eu penso que Deus tem alguma coisa para falar para alguém. Se de repente você está pensando em sair de dentro da arca, cuidado. Se você cair dentro da arca, você levanta. Você pode balançar, balançar, balançar com o balanço das águas ali. Mas você está dentro da arca, você não vai se afogar. Agora, se você sair de dentro da arca e cair, vai se afogar e morrer. Então, eu não sei porquê, mas desde a semana passada, a mensagem para hoje era essa. Se Deus está falando com alguém, amém. Mas eu não podia deixar de pregar o que Deus colocou no meu coração. Amém, irmãos? Então, por quê? Porque às vezes a gente diz assim, a pastora podia ter pregado sobre outra coisa, a Arca de Noé, que todo mundo conhece a história. Todo mundo conhece, mas nem todo mundo vive. Como é para viver? Não é? Então, olha só, irmãos. Lembre bem disso. Jesus não morreu para te tirar do mundo, Ele morreu para tirar o mundo de você. E outra coisa para nós terminarmos, dentro da arca, a diferença de animais que existia. Então nós já vimos o betume, já vimos o mau cheiro, e agora quero falar um pouquinho sobre as diferenças. As diferenças dos animais. Cada um dos animais que estavam dentro da arca, nós podemos comparar a nós, cristãos. Pastora, está me comparando com um bicho? Não leve para o lado ruim, é um exemplo. O gato é igual ao cachorro? Não, né? O elefante é igual à girafa? Cada um tem as suas características, a sua própria identidade. Eu não sou igual a você, você não é igual a mim, nem é igual a nenhum dos outros irmãos. Então, quando a gente está dentro da mesma arca, a gente tem que se aceitar. Cada um com as suas qualidades. Os animais que estavam dentro da arca tiveram de conviver juntos. Por 1 ano, irmãos. Às vezes as pessoas pensam, o dilúvio foi 40 dias e 40 noites. Não, 40 dias e 40 noites choveu. Mas eles ficaram dentro da arca 1 ano inteirinho. Imagine 1 ano inteirinho. Rodeado de mau cheiro de animal e de diferença de animais. Então nós temos que aprender a conviver uns com os outros. E tem cristão que diz assim, não suporto fulano. Está sendo cristão? Imagine se o cachorro resolvesse pular e matar o gato dentro da arca. É claro que isso não ia acontecer, porque Deus tirou a ferocidade deles dentro da arca. Eles não tinham, como é que eu vou dizer, aquele instinto de caça. Quando eles estavam dentro da arca, eles não tinham isso, porque Deus planejou tudo. Mas vamos imaginar isso. Se o leão resolvesse comer a ovelha dentro da arca. Então, como que no nosso meio, dentro das igrejas, tem irmão querendo um devorar o outro? Não pode. Nós temos que ficar juntos, unidos em Jesus, até o momento do arrebatamento. Você pode não concordar, e isso eu digo sempre, você pode não concordar com atitudes de certas pessoas, mas você deve amor para essa pessoa. Porque a palavra de Deus nos diz que nós devemos amor. Olha só, irmãos, quando a pessoa nasce, já nasce devendo amor. Vamos falar do Davi aí mais um pouquinho, né? O Davi nasceu agora, sexta-feira, já nasceu devendo amor. Por quê? Porque você pode dizer assim, eu não devo nada para ninguém, posso andar com a minha cabeça erguida. Será? Mentira! A Bíblia diz que cada um de nós deve amor. Então, se você deve amor, você tem que aprender a conviver. Igual os animais conviviam dentro da arca.
E a gente tem assim certas, isso aqui eu vou falar só para vocês darem, eu já vou encerrar, tá, irmão? Só para terminar o nosso assunto, para vocês darem uma espertadinha aí, parece que vocês estão muito quietinhos. Tem vários, mas eu escolhi só alguns aqui, só para a gente entender. Assim como tinham os animais diferentes dentro da arca, tem os cristãos também. Mas eu não vou usar a palavra cristão agora, eu vou usar a palavra crente. Tá? Vocês já sabem, quando eu uso a palavra crente, é porque não é boa coisa, a gente tem que ser cristão e não crente. Existe o crente formiga. Sabiam que dentro das igrejas existe o crente formiga? Quem é o crente formiga? É aquele que trabalha e não se cansa. Está sempre disposto a ajudar na obra de Deus. É uma formiguinha. A formiga vive trabalhando, né? Ela vive trabalhando. Vive puxando uma folhinha, vive puxando um restinho de comida para levar para o formigueiro, para no inverno ela não passar fome. Ela não para de trabalhar. Então tem o crente formiga. Que bom que esse crente é formiga. Está sempre disposto a trabalhar. Você é uma formiguinha? Amém? Tem o crente lesma. Gostou, irmão Agenor? Olha só. O crente lesma. Mas aqui eu não estou falando da velocidade, tá? A lesma é bem devagarinho, né? Mas eu não estou falando da velocidade da lesma. Eu estou falando da sujeira que ela deixa por onde ela passa. Você sabe onde passa uma lesma que fica aquele negócio gosmento assim, né? E tem crente lesma. Sabe por quê? Porque por onde passa faz sujeira. Faz bobagem. E daí envergonha o nome de Jesus. E daí toda a comunidade cristã é mal vista por causa do crente lesma, que por onde passa faz sujeira, dá mau testemunho. Existe o crente papagaio, aquele que fala demais, que nunca aprende a se calar. Tem hora que a gente tem que falar e tem hora que tem que fechar a boca. Mas tem crente papagaio. Mas também tem bicho bom aqui no meio da história, né? Tem o crente ovelha. Quem é o crente ovelha? É aquele que é obediente. Aquele que obedece a Jesus. E obedece não somente a Jesus, mas às autoridades da igreja. Porque se tem uma coisa, irmãos, que muitas pessoas dizem, eu vou para a igreja, mas ninguém manda na minha vida. Realmente, ninguém manda na tua vida. Mas quando você se torna um cristão, você tem que estar debaixo de uma autoridade espiritual. E aí tem certas coisas que você tem que aprender. Por exemplo, eu tenho que obedecer o superintendente, que é o meu pastor da região. Se eu não fizer isso, eu vou estar em desobediência. Ficou entendido, irmãos? Então tem regras dentro da igreja. Então nós temos que ser ovelhas, porque a ovelha obedece. Existe o crente bode, que é o contrário da ovelha, que é rebelde. Aquele que diz assim, pastor nenhum manda na minha vida, é um crente rebelde. É um crente bode. Ah, pastora, mas eu não vou deixar vocês mandar na minha vida. Claro que não, mas não é nós. Quem vai mandar na tua vida é Jesus, é a palavra de Deus. Nós estamos aqui só transmitindo. Se você quiser receber, você recebe. Se você não quiser receber, você não recebe. Ficou entendido, irmãos? Eu não estou aqui para mandar na vida de ninguém, longe de mim isso. Mas eu tenho que ensinar o que a Bíblia manda. E o último que eu anotei aqui, porque tem vários, mas eu não ia poder ficar falando muito, né? O crente pitbull. Quem é esse crente pitbull? Quem será, irmão Agenor? É que eu falei, irmão Agenor, porque ele riu dos bichinhos ali. O crente pitbull, irmãos, é aquele que briga com todo mundo. Pitbull tem fama de brabo, né? Cachorro. Pitbull, brabo.
que eu acho que vai muito de como tratar o cachorro, como educar o bichinho, que ele não vai se tornar assim, mas ele é visto assim. Então, aquele crente pitbull é aquele que briga com todo mundo, que nunca tá bom, gosta de mandar, bater na mesa, brigo, quero, faço, posso, pago. Esse é o pitbull. E infelizmente a gente vê muito isso hoje no meio dos líderes das igrejas por aí. Grandes líderes, grandes pastores, vamos dizer assim, que diante de Deus não são grande coisa nenhuma, somos todos iguais, mas no sentido de nome, de fama, de status. Ah, o pastor fulano de tal. Mas que vive brigando com os outros. Que pastor é esse? Pastor é para apacentar e não para brigar. De vez em quando tem que usar o cajado, mas é para o bem da ovelha, não é para matar. Ficou entendido, irmãos? Amém? Então aqui, mais uma vez eu digo, olha só. Não sei porquê. Eu, sinceramente, eu não entendi por que eu estou pregando essa mensagem hoje. Mas está entregue. Se alguém precisava ouvir, amém. Então não seja mais aquela pessoa que fica dizendo assim, vou sair de dentro da igreja, vou sair, não quero mais saber. Se você está saindo, pode sair, ninguém vai te prender. Mas saiba que o cheiro lá de fora e o resultado lá de fora é pior do que se você ficar dentro da arca igreja. Amém?